Boa noite a quem nos vai ver em diferido, quem nos vai ver em gravado. E se tu estás a ver isto na gravação, fica desde já a saber que eu agora vou falar com os júniores sobre a importância das palavras. Pois é, o que é isto, afinal, das palavras dentro da nossa comunicação? Quem é que já está aí a ver? Deixa-me já ver aqui, gente. Bora lá! Isabel, bem-vinda. Mónica, bem-vinda. O Júnior já aqui está. O Júnior está ali a resolver umas coisinhas e ele já vai entrar. Vou já convidá-lo. Júnior, quando eu te puder convidar, avisa-me. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Estamos aqui com uma música para elevarmos a nossa energia, não é? Para realmente podermos começar esta maravilhosa noite de quinta-feira da melhor maneira possível. Hoje vou ter aqui um trainer, um super trainer. Pois é, bora lá. Eu não posso cantar, só vocês fazem. Abanar o corpo, agitarmos, dançarmos, é uma forma excelente de elevarmos a nossa energia, está bem? De nos colocarmos em estado, aquilo que nós em PNL chamamos de estado. Ou seja, treinar-nos, propormos-nos para estarmos na nossa melhor performance. Uma performance que deve ser elevadíssima, não é? E é assim que nós queremos estar cada vez que estamos nos nossos melhores momentos, não é? Ora, deixa-me ver o que é que eu digo aqui. Olá, Cláudia, minha querida Cláudia, boa noite, Mónica, boa noite, Raquel, que giro, que máximo. Sejam muito bem-vindos. Quem está aqui no YouTube e no Facebook pode ir dizendo também aí um olá, cumprimentando, dizendo aí boa noite. Deixa-me lá ver se eu vos vejo aqui, desculpa, estou aqui com... está aqui. Já temos aí toda a gente no Facebook, no YouTube, vão dizendo boa noite. Hoje, como eu vos dizia ainda há pouco, vou estar aqui à conversa com o meu caro amigo trainer, Júnior Gonçalves. O Júnior é um jovem espetacular, é meu colega, fizemos agora o trainer juntos, terminámos agora o trainer juntos, vocês sabem, não é? Quem me acompanha sabe que eu estive a fazer o nível mais elevado de programação neurolinguística, aqui porque porque a minha aluna, uma das minhas alunas do Comunica com PNL publicou um certificado assim, muito sem jeito, e eu decidi que não, que eles mereciam os certificadinhos todos mais bonitos. E portanto, eu fui fazer o trainer e o Júnior foi meu colega. Boa noite, Fernanda. Júnior, como é que tu estás aí? O Júnior está a trabalhar, o Júnior é fantástico, ele é um dos grandes amantes de tudo o que é Apple, e portanto o StreamYard, a plataforma que a gente usa é incompatível, mas eis que ele chega aqui. Júnior, bem-vindo! Estás a ouvir? Estou sim, estou sim. Boa, bem-vindo, bem-vindo. Olha, vou-te convidar então aqui para aderires, está bem? Pode ser? Aqui. É só aceitar, que eu já te convidei. É só tu aceitares e vires para aí também. Para esticarmos aqui nas redes todas, não é? YouTube, Facebook e Instagram. Foi um desafio, hein? Diz lá. Sou eu é que trago com estes desafios, confesso. Não está outra vez? Peraí, deixa-me lá chamar-te aqui, encontrar-te. Vou cancelar este pedido para te convidar novamente. Já está. Ah, já te vejo aqui também. Estás a ouvir e ver bem? Pronto. Digam-nos só se estão a ouvir-nos e ver-nos bem, está bem? Se houver algum problema, vocês apitem desse lado. Sabes que houve um dia destes ao Janeiro. Para aí há 2 semanas, fiz um direto aqui com uma convidada. Foi espetacular. Portanto, eu estava a vê-la no Instagram. Ela esteve sempre comigo no Instagram. Naquele dia, a plataforma aqui, o StreamYard, resolveu não funcionar. E foi engraçado, portanto, sou eu a que havia, não é? As pessoas estiveram a ver do outro lado, ninguém havia, portanto, foi giríssimo. Estive literalmente a fazer um direto com voz off de alguém, não é? Porque só ouvia mesmo a voz dela, ninguém conseguia ver efetivamente a minha querida Dina, não é? Portanto, agora tenho que cá vir fazer o direto comigo, claro. Bem-vinda, Vera, bem-vinda, Carlinhos. Júnior, bem-vindo. Obrigada aqui por teres aceito o meu convite. A gente não está a ouvir, estás sem som. Tiraste o som. Mete lá aí som. Deixa-me pôr aqui, ativar-te o som. Não consigo fazer sozinha, tens de ser tu. Ativaste o teu som no computador. Agora não ter.
Alguém está a ouvir o Júnior? Fala lá. Conseguem-me ouvir? Não. Consigo te ouvir só no Instagram. Pois, eu estava até... ok, no Instagram conseguem-me ouvir. Estava-te a ouvir muito bem no computador e agora deixei-te ouvir. E agora estão a ouvir outra vez, não? Não. Continuo-te a ouvir só. Só no A Vera Instagram. diz sim, porque estás no Instagram. Só te ouve no Instagram. A malta que está aqui no Facebook e no YouTube não te ouve. Tu não tens som no teu computador. É isso que está a acontecer. Obrigada, Vera, por estás a dizer. Agora voltaste a tirar o som. Então, Sim, voltei a tirar de propósito para ver se ele já... não. Tu estás a falar com os fones, provavelmente, Não, para não. o Instagram. Sim, para o Instagram estou a falar com os fones, mas para aqui... O som daqui do computador foi-se. Queres experimentar sair e voltar a entrar? Sim. Então vá, experimenta lá sair. Do Instagram não vale a pena sair, porque a malta Não. está a ouvir. Portanto, temos ali também o Ramos a dizer que te consegue ouvir. É isto assim, pá, isto é a vida real. Estas coisas Exatamente. acontecem, estes desafios acontecem. Obrigada, Fernando, obrigada, Eduardo, bem-vindo. Sejam bem-vindos. O Júnior vai trazer-nos aqui, nós hoje vamos falar de um tema muito importante, que é, efetivamente, qual é a importância das palavras. De que forma é que aquilo que nós dizemos, a forma como dizemos, influencia a mensagem que nós queremos passar e de que forma, não é? É que isto também vai limitar o entendimento do outro e de que forma é que nós também, com este conhecimento, podemos amenizar aquilo que estamos a dizer, causando mais conforto ao outro e diminuindo, claro, o desconforto nas relações. Sim, aqui o chamado reenquadramento da PNL, não é verdade? É verdade, sim. Deixa lá. Boa noite, Vala Pedro, bem-vindo. Deixa lá o Júnior entrar aqui outra vez, é para a malta do YouTube e do Facebook o ver. Já aqui estou, mas ele não está... É que eu vou consigo ouvir. Não está a Diz lá. aceitar o microfone, não percebo. Não, no StreamYard ele não está aqui a querer aceitar o... Eu já estou aqui conectado. Ele não quer... Eu já te vejo, fala lá. Consegues-me ouvir, não? Não. Então é assim, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou sugerir? Quem está aqui no Facebook, vão a patriciaromão.mastercoach no Instagram, está bem? Quem está no YouTube a mesma coisa, vá a patriciaromão.mastercoach no Instagram, porque temos aqui com este desafio que não dá, não conseguimos ouvir o Júnior, está bem? Ou então ficam aí desse lado a ler os lábios, não é? É uma excelente atividade, não é? É o exercício. Vocês podem treinar esta vossa interpretação, ou então têm esta excelente escolha de vir-nos acompanhar aqui no Instagram, está bem? Para vocês ouvirem. Portanto, eu vou manter-me aqui, porque há pessoas que, entretanto, vão aparecendo, elas vão se queixar e eu vou reencaminhando depois aqui para o Instagram. Sim? Não, continuas sem ouvir pelo stream. Continuo sem ouvir. Que tens que selecionar o microfone. Que microfone é que tu pai tens? Estou aqui. Tenho o que eu tenho aqui configurado. Se eu mudar para a câmara. Mas ele não está a aceitar mesmo nenhum. Que pena. Não te aceita, estás a ser banido aqui do programa. O teu computador boicotou. Detectou que não queria esse programa, ele detectou, sabes, ele é assim fancy, então ele detectou que isso não era lá das cenas dele. Para comunicar com ele. Tem que usar melhor as palavras para comunicar com o meu microfone. Completamente. Não tem problema, Júnior. A gente foca-se aqui então no Instagram. Olha, diz-me lá então, apresenta-te aí à malta, porque assim, eu conheço-te, não é? Agora há aqui muita gente que não faz ideia de que é o Júnior. Eu já levantei aqui nos do lençol, não é? Estive a dizer que realmente, pronto, conhecemos-nos agora há relativamente pouco tempo, né? Que parece já uma eternidade. Porque é assim que acontece quando há empatia, não é? E fala-nos de ti. Quem és tu? Quem é o Júnior? Quem é o Júnior, afinal, não é? Olha, antes de mais queria só agradecer, que é um enorme prazer meu estar aqui presente nesta live hoje, e agradeço imenso o convite, Patrícia. Fiquei mesmo muito, muito contente quando o fizeste. E tenho a dizer que estar aqui hoje a ver esta malta aqui toda, aqui no online, às 9 da noite, a uma quinta-feira, isto é só mesmo para pessoas que estão dedicadas a
a fazer mudanças na vida, a criar mudanças. Só mesmo para essas pessoas é que se dedicam e reservam um tempo para vir aqui a estas horas, falar, ouvir aqui a partilha que trago para vocês. Então, como a Patrícia já mencionou, eu sou trainer de PNL e também sou coach neurolinguístico, que é uma vertente de coaching que utiliza a PNL como base para a transformação. E hoje aqui o desafio que trago é entendermos um bocadinho melhor sobre a influência das palavras na comunicação. Como é que estas palavras que nós utilizamos, que muitas vezes nem temos em consideração, nem pensamos nelas, simplesmente abrimos a boca e falamos, ou abrimos o telemóvel e escrevemos alguma coisa, como é que essas palavras podem influenciar a percepção que nós temos sobre as coisas? Como é que pode influenciar a nossa vida e o nosso dia-a-dia? E é um bocadinho isso. Olha, elas de alguma maneira, este conhecimento que tu vais aqui partilhar com o pessoal hoje, ele teve impacto na tua vida? Teve. Tu queres partilhar aqui qual foi o primeiro impacto que o facto de tu teres este conhecimento trouxe à tua vida? Trouxe um enorme impacto precisamente quando me apercebi que as palavras não são só palavras, elas representam muito mais do que isso. Representam quase como se fosse uma magia, uma possibilidade de passar aos outros aquilo que é o meu pensamento, aquilo que é o meu mundo. E nessa passagem eu posso transmitir algo bom a alguém ou posso magoá-la. E houve certas palavras que fui tendo ao longo da minha vida, que ouvi de vários mentores meus, que me foram moldando e me foram tocando, de certa forma. E isso também foi muito na altura em que entrei para o desenvolvimento pessoal. E começar a perceber que através da comunicação, através das palavras que eu posso escolher, posso ajudar a influenciar alguém positivamente e transformar a vida de alguém como foi transformada a mim, foi algo que teve um enorme impacto na minha vida mesmo. E quero partilhar depois alguns exemplos convosco hoje. Não, era isso mesmo que eu te queria dizer. Se tu queres começar assim por partilhar assim, um exemplo, se tu queres começar já por partilhar aqui uma dica, isto tem que ser aos poucos, uma dicasinha com estas pessoas que nos estão aqui a ver e perceber se isto também ressoa com elas, se elas por acaso também fazem isso, como é que elas se sentem face a isso. Olha, eu até começaria por dar assim um bocadinho de noção do que é que eu quero falar, porque depois assim os exemplos que eu trago vão encaixar e vai ser fácil compreender aquilo que trago. E a primeira perspectiva que eu trago é se pensarmos um bocadinho nisto das palavras com dois grandes papéis que elas desempenham, na verdade, na nossa comunicação. E o primeiro grande papel é em descrever as nossas experiências em cada situação. Estão a ver aquela vozinha interna que está sempre aqui dentro a falar e começa a dizer, olha, estás a ver aquilo, estás a ver o outro, estou-me a sentir assim, pronto, e agora vou arrumar isto, depois vou fazer aquilo, depois vou fazer aquilo. Essa vozinha interna que nós temos aqui, está a usar palavras, obviamente, para comunicar connosco, ao mesmo tempo estamos a ouvir essa voz, estamos a construir aquilo que é a nossa experiência de cada situação. Tu queres explicar um bocadinho mais isso? Está aqui já a ver a partilhar connosco, cada vez ela tem mais atenção àquilo que ela diz, não é? É isso mesmo, não é? Isto que Exatamente. pretende, não é? Exatamente. É isto que vai levar ao sucesso. Tu queres explicar um bocadinho mais? Ou seja, o que é isso de eu estar aqui no meu diálogo interno, e eu já trouxe cá alguém que estivemos a falar sobre esta importância, não é? De realmente esta conversa que nós temos connosco próprios. Agora, o que é que isso quer dizer? Quando tu dizes que a conversa que eu tenho comigo própria, não é? Está a criar uma experiência. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por exemplo, olha, um desafio, eu adoro metáforas como tu sabes, então até vamos já partilhar, vamos já aqui para um pequeno exercício. Quem não estiver a conduzir, espero que ninguém esteja a conduzir, e se puderem fazer, é um exercício pequeno e rápido. Se puderem assim desviar a atenção, que podem fechar os olhos ou fixar a atenção num ponto em específico e começarem a imaginarem-se que estão a levantar numa bela manhã depois de uma bela noite de descanso. Acordaram bem, super descansados e ao levantarem-se da cama estão a ver tudo com os vossos próprios olhos.
como se estivessem lá e estivesse a acontecer neste preciso momento. Dirigem-se a uma janela e olham para o dia lá fora, inspiram fundo e profundamente e depois dizem assim: uau, que belo dia que está hoje. E dizem isso para vocês mesmos, aquela vozinha interna: que belo dia que está hoje. E ao fazerem isso, observem como é que se sentem. Se alguém quiser ir, até pode partilhar como é que se sente com esta experiência de dizer que belo dia está hoje, a olhar para amanhã. Bora lá, malta, toca aí a escrever, tudo até claros, não é? Como é que vocês se sentem? Portanto, o Júnior convidou-nos aqui para um passeio mental. E como é que vocês se sentem? Depois de ouvirem aqui estas palavras do Júnior, qual é o sentimento que vocês têm? Sentem-se bem, mal, assim, inspirados, Exatamente. desmotivados, alegres, contentes, tristes, zangados? Como é que vocês se sentem? Partilhem lá aí connosco. É que o Júnior vai esperar que vocês partilhem. É verdade. Bora Eu sou bastante paciente. Bora lá. Quem é que tem coragem de partilhar? Eles não têm. Alegria. Boa, Temos aqui a alegria. nossa Vera. Boa, Vera. Boa, muito bem. Boa. E mais? É só a Vera. Avança que eles ainda estão tímidos. Então, olha, nesse momento, imagina, ao dizerem que belo dia está Está aqui hoje. outro. Estamos aqui. Sente-me bem. É um ótimo dia de ganhar. Vou e necessito. Pronto. Boa. Olha, já está aqui mais pessoas também a entrar. Boa. Então, reparem como estas simples palavras de dizer que está um belo dia mudou o estado como sentem. Começaram a sentir a alegria, sentir-se bem, tranquilas, está aqui também a partilhar. Então, no fundo, a nossa mente nesse momento é como se fosse assim, bem, então se perante esta situação, eu estou-me a sentir... ok, então agora vou olhar só para aqui. Então, se perante esta situação, perante o que eu estou a ver, perante o dia que eu estou a ver, eu considero como sendo um belo dia, então como é que me devo sentir em relação a isso? Então lá vem a resposta, bem, tranquilo, alegre, sentir-me bem. Okay. E então começamos a sentir-nos assim, sentir-nos bem, alegres, e que sabemos como nos sentimos bem, levamos o nosso dia de forma completamente diferente. Agora, se fizermos a mesma experiência, vamos voltar a convidar a fazer a mesma coisa. Fechar os olhos, se puderem fazer, se não, foquem a visão num só ponto. Imaginem-se novamente a acordar pela manhã, depois de uma boa noite de descanso, a levantarem-se da cama, a verem tudo com os vossos olhos como se estivessem lá. E então depois uma respiração profunda, olham para a janela e dizem para vocês mesmos: que porcaria de dia é este? Não, estou a rir. E observem, ao dizerem isso, como é que se sentem? Como é que se sentem ao dizerem que porcaria de dia é este? E partilhem aí Como é que connosco. estas palavras vos faz sentir? Ainda há bocadinho fazia-vos sentir alegria, fazia-vos sentir bem. E agora? Não é? Portanto, e agora, como é que isto vos faz sentir? É assim, se vocês nem sequer vão escrever como é que isto vos faz sentir, vão agarrar, deem um aviãozinho no Instagram e vão convidar mais pessoas aqui para escrever. É para, se vocês não se querem sentir bem, com alegria, fantásticos, chamem quem quer. Sim? Portanto, carreguem aí e partilhem aqui o nosso direto. Bora lá. Boa noite, Cláudia. Olha, nossa Cláudia! Temos cá a Cláudia. Que ternura! Não sei o que é que isto quer dizer, Júlia, mas esta ternura só pode ser de ti. O dia mau e tu dizes que é um dia com ternura. Vai lá partilhando aqui o nosso direto Exatamente. também. Mal, o dia não está a correr bem, sem Mal, energia. o dia não está a correr bem, sem energia. Exatamente. E perante esta, é isso mesmo, perante esta mesma situação, a simples mudança de palavras, a nossa mente vai pensar assim, ok, se aquilo que eu estou a ver significa que o dia está péssimo, se o dia está mau, como é que eu me devo sentir em relação a isso? E então, com essas palavras que escolhemos para descrever cada momento, descrever cada situação, começamos a transformar aquilo que vai ser a nossa experiência perante aquela situação.
Porque o dia pode estar chuvoso, pode estar com sol, mas se eu disser que está um mau dia, a minha percepção e a forma como eu vou sentir em relação a isso vai ser essa. Vai ser que que é um mau dia. Vou me sentir mal, vou me sentir péssimo, porque a minha mente vai sempre procurar estar em sintonia, em congruência com aquilo que eu digo. Porque as Olha, palavras... Júnior, Sim. tu achas que a gente pode aproveitar e pode juntar isto? É aquela vertente, que é a vertente mais espiritual, mais holística das correntes, não é? As correntes mais holísticas dizem que nós atraímos, não é? Aquilo que sentimos, nós atraímos a energia em que estamos. Da energia em que vibramos, atraímos aquilo, não é? Exatamente. No fundo, tu achas que isto está interligado? Tu achas que é precisamente isto que pode justificar? Porque assim, nós quando se fala nisto, nesta parte mais espiritual da coisa, do atrairmos aquilo que procuramos, do encontramos aquilo que temos em mente e tudo mais, quer eu, quer tu, não é? Sabemos perfeitamente que isto é uma justificação neurobiológica, não é? Para isto. A maioria das pessoas não sabe. E, portanto, se calhar é importante hoje irmos fazendo aqui esta ponte. Tu achas que é esta a justificação para isso? Está tudo interligado, claramente, porque é a questão da forma como nós pensamos sobre as coisas vai definir como nos sentimos, e a forma como nos sentimos vai definir a vibração que nós vamos ter perante cada situação. E estamos numa frequência de uma energia muito alta ou muito baixa, e a forma como vamos atrair tudo o resto. Porque acho que até já trouxeram o tema da comunicação não verbal, não é? Mesmo que eu não queira usar as palavras, se eu considerar que está um péssimo dia e ficar calado e interagir com as outras pessoas mesmo sem dizer muito mais, não vai correr bem. A pessoa vai sentir. Vais denunciar-te da mesma. Exatamente. A pessoa é vai aquilo sentir. Bocadinho que a Cláudia está a dizer, não é? O cérebro vai validar as nossas crenças. Exatamente. Vai validar aquilo em que nós acreditamos, não é? Vai validar aquilo que para nós é verdade. Uma crença é aquilo que para nós é verdade. Exatamente. Aquela sensação de certeza sobre alguma coisa. É isso mesmo. Excelente. Exatamente. Excelente. Diz. Fala. Ia-te a perguntar, dizer para tu dares aqui um exemplo de alguma coisa que já tenha acontecido assim na tua vida. Que tu tenhas, ou seja, porque tu, embora tenhas este conhecimento, não é? E nós temos muito mais responsabilidade, não é? E nós no evento, nós vamos falar muito sobre isto, no evento vai ser no dia 20, 21 e 22 de maio, nós vamos falar muito sobre isso. O Júnior é um dos palestrantes, ele vai lá estar connosco, e tu vais aprofundar mesmo a sério este tema, não é? Exatamente. E aqui a questão é esta, nós temos esta consciência, nós temos este conhecimento, mas depois nós nem sempre, não é? Somos humanos, como outra pessoa qualquer, que aqui estás a assistir-nos, e muitas vezes esquecemos disto. Portanto, temos que nos reprogramar, não é? Estarmos constantemente a entrar em consciência, a trazer à consciência aquilo que está a acontecer, para realmente podermos ir aportando e mudando este nosso funcionamento, não é? Esta nossa tendência de viver, de criar a experiência, não é? Daquilo que vamos vivendo. Agora, tu tens assim alguma situação em que tu estivesses, por exemplo, aí num registro, a viver uma experiência muito má e tivesses passado por uma muito boa ou vice-versa, não é? Tu queres partilhar aqui? Uma experiência que tivesse a passar muito mais depois. Se passasse para muito boa, ou muito boa para muito má, tanto faz. Deixa-me pensar. No fundo, tu tivesses mudado a tua linguagem, que é só a tua comunicação interior aqui, ainda nem sequer estamos a falar para o exterior, não é? Estamos só a falar em interior. Se tu tivesses mudado aqui a tua linguagem, tivesses feito este reenquadramento, Sim. Este ressignificar da história. Tenho, e até é bastante recente. Ou a tua, ou é dos teus clientes, tudo mais, não é? Tenho... Posso partilhar uma pessoal, que até é recente. Na altura do trainer, quando estávamos a fazer o trainer, houve um desafio bastante interessante, porque há momentos onde nós passamos por desafios, não é? E temos que os superar, e certos desafios às vezes colocam-nos numa posição onde é o momento de eu acreditar em mim e pôr as coisas a acontecerem. E há sempre aquele nervosismo que começa a surgir nos momentos onde temos que fazer a apresentação e definir as coisas como vão acontecer. E houve um momento onde eu estava a sentir um bocadinho, ok, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou pôr isto? Como é que eu vou passar esta mensagem? Porque eu quero de facto impactar as pessoas. Quero de facto ajudá-las e transmitir toda esta aprendizagem que eu fui tendo. E ao mesmo tempo a outra parte da minha mente diz, mas como é que vais fazer isto? Tens tanta informação, tens tanta coisa, mas como é que vais fazer isto? Como é que vais passar a mensagem? Acho que não vais conseguir. Não vai dar. Não tens tempo para explicar isto tudo. Não vais conseguir pôr isto. Eu tenho de conseguir. Eu vou conseguir.
E eu tive que utilizar várias vezes as palavras e reformular a minha experiência utilizando palavras mais positivas, palavras que me empoderem ao invés de me enfraquecerem. E isso faz uma diferença enorme na percepção no nosso dia-a-dia. E tanto para connosco, como para uma situação com os outros, quando nós falamos. Porque enquanto estavas a fazer essa pergunta, estava a pensar na parte, na outra parte, quando utilizamos as palavras na comunicação. Que é, se por um lado nós utilizamos para criar a nossa própria experiência numa determinada situação, haverá um momento onde vamos partilhar essa experiência. Onde vamos partilhar os pensamentos, onde vamos partilhar o que é importante para nós, onde vamos partilhar as nossas ideias, contar as nossas histórias. E nesses momentos também vamos utilizar palavras. E as E palavras... vamos gerar experiência no outro, não é? Exatamente. Exatamente. Tiraste-me as palavras da boca. E é por isso, sabes? E é exatamente isto. Pá, e obrigada por teres trazido aqui esta tua partilha, esta partilha de conhecimento brutal, porque é por isto que vocês todos que aqui estão e quem acompanha a malta do desenvolvimento pessoal, nós todos dizemos quase as mesmas coisas, né? As pessoas ficam naquela de qual é o motivo disto. Por exemplo, tu és a média das 5 pessoas com quem mais convives, não é? Porque essas pessoas criam experiências em ti. E, portanto, se essas pessoas criarem experiências limitadoras, tu vais te sentir limitado. Exatamente. É inevitável. Se essas pessoas criarem experiências castradoras, tu vais te sentir castrado. Portanto, se essas pessoas, pelo contrário, criarem experiências empoderosas, não é? Empoderadoras, poderosas, experiências positivas, experiências que tu vais conseguir de força, não é? Tu vais ter outro tipo de resultado completamente diferente. Exatamente. É mesmo E esse poder, na verdade, de impactar alguém está ao nosso dispor. Podemos utilizá-lo a qualquer momento. E isso aconteceu-me há alguns anos atrás, quando eu conheci o desenvolvimento pessoal, digamos assim. Um dos meus grandes mentores sempre foi o Jim Rohn, que foi o primeiro vídeo que eu vi sobre desenvolvimento pessoal foi do Jim Rohn, que dizia sobre aprender estas capacidades ou viver uma vida medíocre. E eu, não, espera, eu não quero viver uma vida medíocre, eu quero poder sonhar e realizar os meus sonhos. Comecei a ouvir aquele áudio e as palavras que ele partilhou, a comunicação, todo o conhecimento que ele partilhou, toda a sabedoria, influenciam-me até hoje. Porque, de certo modo, com essa partilha, ele permitiu-me reconstruir o meu modo de pensar, permitiu-me reconstruir o meu mapa que me guia no meu mundo. O mapa que me diz como é que eu me devo agir nesta situação. Eu devo confiar em mim ou devo duvidar de mim? Como é que eu devo interpretar? E o que é que tu achas? O que é que tu achas? Tu achas que deves confiar em ti ou deves duvidar de ti? Claro que devo confiar em mim. Confiar em ti desde que tu também tenhas algum Exatamente. conhecimento, não é? Exatamente. Desde que este confiar em nós, isto serve quando nós temos este conhecimento e quando nós estamos numa posição de confiança, quando estamos numa posição de harmonia, não é? Interna, quando estamos numa posição de congruência. Porque caso contrário, se nós estivermos desalinhados, se nós estivermos com depressão, por exemplo, se nós estivermos, quer dizer, paranoicos, este confiar em nós também nos vai trazer essas questões. Portanto, também vai transformar essa nossa experiência, não é, em realidade para nós. E, portanto, exatamente. é importante, não é? Eu gosto de pensar que há momentos para acreditar e ter a certeza e há momentos para duvidar. Porque há bocadinho estavas a falar das crenças e daquilo que para nós é certo, que eram as nossas convicções. E na verdade há momentos onde temos certas convicções que nos estão a limitar. E nesses momentos é que temos que duvidar delas. Porque se pensarmos, não há certeza quando há dúvida. Isso se chama crença. Mas e como é que tu achas que as pessoas podem fazer isso? É que isso é muito fácil falar, não é? Claro. Tem que ir ao evento. 20, 21 e 22 de maio, estou lá a colocar na vossa agenda. É um evento presencial, tivemos montes de tempo, não é? 2 anos, praticamente 2 anos e meio, confinados. Vai ser um dos primeiros eventos aqui ao vivo, não é? O único deste ano. E o Júnior vai lá poder estar, não é? Portanto, vai lá estar, vai lá partilhar com vocês à séria estas coisas, não é? E também, claro, outras. E vocês vão poder conversar com ele, não é? Portanto, vais lá estar os 3 dias também connosco. E nós vamos falar muito disto, não é?
porque isto é engraçado, não é? Claro que é quando temos crenças limitadoras é que devemos questioná-las. Agora, como é que muitas vezes nós nem sequer sabemos que aquilo é uma crença, quanto mais que ela nos está a limitar, não é? Nós nem sequer conseguimos identificar o que é que a gente faz com aquilo, não é? Exatamente. Mas eu no ter dia. crenças limitadoras, não, eu não vou ter nada que me limite, pelo contrário, não é? Só expansão, não é? Só de expansão. Sim. E de facto é um tema fundamental e muito importante. Descobrir, em primeiro lugar, que crenças limitadoras é que nós temos e depois então trabalhá-las. E como a Patrícia estava a dizer, isso vai ser um dos pontos muito, muito trabalhados nesse evento, porque é fundamental. É fundamental. Já Jim Rohn dizia que o nosso mindset, a nossa filosofia é como se fosse a vela do barco. Não é? E nesse caso as nossas crenças como se fossem a vela do barco, vão direcionar, vão determinar o caminho para onde nós vamos, independentemente do vento, independentemente daquilo que vem de fora nos querer empurrar para um lado contrário. Podemos utilizar as nossas crenças para, mesmo que algo venha contra nós, conseguimos avançar na mesma. E aprender a fazer isso, aprender a criar crenças que nos permitam avançar ao invés de recuar, é transformador. É transformador. E libertador, não é? E libertador, exatamente. E por incrível que pareça, isto, como é tudo uma engrenagem, não é? Está tudo ligado, também te traz mais confiança. Logo traz-te mais poder pessoal, logo traz-te, lá está, outra conversa interna, não é? E outra experiência. Exatamente. Exatamente. Olha, tu queres partilhar mais alguma coisa aqui desta malta? Queres ir assim dando pequeninos bombom? Quero. Tenho aqui algumas coisas que acho que seria muito interessante partilhar aqui. Assim, só assim, um cheirozinho. Ainda no sentido do impacto que as nossas palavras têm quando estamos a comunicar com os outros, podemos pensar numa situação, por exemplo, ou seja, se há pouco, no exemplo que eu dei e na experiência que fizeram, utilizar as palavras para descrever o dia que estavam a observar como um belo dia ou uma porcaria de dia, modificou a forma como se sentiam. Imagina numa comunicação o impacto que isso tem. Imagina, por exemplo, um adulto chega à casa depois de tanto tempo a olhar para as horas e finalmente chegou o tempo de sair do trabalho e chega à casa cansado e estourado e tem lá a criança que de repente só quer brincar, só quer partilhar, está cheio de energia e vai, ainda vamos brincar. E esse adulto pensa para ele, que chato, pá, deixa-me em paz. Só o facto de pensar isso já muda o próprio estado do adulto. Agora imaginem se ele disser essas palavras. Se ele disser a essa criança, pá, tu és um chato, deixa-me em paz, estou muito cansado, vai-te embora. Imaginem o impacto que isso tem para a outra pessoa. Para a criança, neste caso. A experiência, não é? A experiência que tu estás a causar. É brutal. E tu estás a tocar num ponto muito importante, não é? Que a maioria dos pais, em algum momento da sua vida, diz isso, não é? Pronto, eu sou mãe. Eu confesso que eu, em muitos momentos da vida dos meus filhos, eu disse isto, não é? Que a minha fragilidade tem já força. Quem nos está aqui a ver, não é? E houve muitos momentos em que realmente esse foi um grande desafio, não é? Portanto, eu não sabia, eu não tinha estas ferramentas, eu não tinha estes recursos, não é? Eu não sabia em que é que eu estava a causar. Mas, efetivamente, tecnicamente, eu estava a causar uma má experiência aos meus filhos. É brutal, não é? E agora digam-me lá, os paizinhos que nos estão aqui a ver, como é que vocês se sentem? Vocês são responsáveis por causar más experiências aos vossos filhos. Tchananana. A culpa aí toda para vocês. A verdade também é que isso nem sempre é propositado, não é? Não é que tenhamos a intenção de ferir ou de criar uma má experiência. É um inconsciente, ou seja, é aquilo que a mim me faltava na altura, que era a falta de consciência do impacto das palavras que tinham, porque para mim eu estava simplesmente a descrever como eu me sentia e não tinha impacto nenhum, porque para mim era como se fosse só para mim, é como eu me estou a sentir, é o que eu interpreto agora, pá, não influencia mais nada, mas na verdade influencia. A mente daquela criança se calhar vai bem, então se eu estou entusiasmado e estou a querer brincar e o adulto está-me a dizer que sou um chato para deixar em paz, o que é que isso significa? Como é que eu me devo sentir perante esta situação? Devo-me sentir bem? Devo-me sentir mal? Bem, se calhar vou para o meu quarto. E numa próxima vez, a criança pode chegar novamente toda entusiasmada e vamos brincar e vamos fazer tudo e mais. Deixa-me contar-te o dia maravilhoso que eu tive. E de repente, não, espera.
Espera que daquela vez, quando quando eu estava a sentir este entusiasmo todo, não pude partilhar. Porque, na verdade, eu sou um chato e devia deixar as pessoas em paz a descansar. E esses links, não é? Esses links que a criança faz nesses momentos, de uma coisa que lá está, né? Que o adulto tem a sensação que era só para ele, não é? Ele só estava a partilhar para si próprio, só estava a comentar como é que se sentia. Exatamente. Depois cria, não é? Mais à frente um trauma, não é? Mais à frente uma crença limitadora. E depois a malta chega a adultos e anda em terapeutas, em psicólogos, em coaches, em todo lado, não é? Para realmente tentar resolver estas coisas, estes links que o nosso cérebro fez, causados sem qualquer intenção. A intenção da pessoa que diz não é magoar, não é ficar refém, não é? Aliás, um dos pressupostos da PNL é que por trás de cada comportamento há sempre uma intenção positiva. E, portanto, não é com a intenção de magoar, de causar dano, dolo, não é que a pessoa diz isso. Mas, no entanto, é essa a experiência que fica, não é? Exatamente. E a verdade é que, ao longo do nosso percurso, estas palavras, essas experiências que nós vamos tendo, é como se estivéssemos a criar um registro, onde estivéssemos a anotar tudo. E ao longo da nossa vida, todas as situações que sejam parecidas, vamos dizer, bem, eu já tive alguma experiência do género, tive, como é que eu me senti, o que é que eu devia ter acontecido, então acabo por agir daquilo. E isso vai determinar as decisões que eu vou tomar ao longo da minha vida. E Exato. há aqui uma boa notícia também. Não há? Eu espero que sim, porque imagina o que tu estás aqui a dizer à malta de forma bem clara, que atenção, nós estamos aqui a falar. Como é que vocês se sentem ao estar aqui a tomar conhecimento disto hoje? Estão aqui pessoas a acompanhar-vos. Isto traz-vos o quê? Isto traz-vos clareza, isto assusta-vos, isto traz-vos, vocês sentem-se reféns de qualquer coisa, ou por outro lado isto traz-vos clareza e isto diz-vos que vocês podem realmente expandir, que isto pode ser um sinal de crescimento muito grande. Porque, pelo menos para mim, não é? Não sei o que aconteceu contigo, eu quando tive o contacto com esta informação fiquei, como assim? Espera lá. Espera aí, vamos voltar atrás, vamos rebobinar, porque há aqui qualquer coisa que eu perdi. Como assim? Como assim? Não é? Portanto, como é que estas palavras, que eu também digo, não é? Porque quando eu tomei consciência disto, eu já era muito adulta, e portanto, eu fiquei naquela de como é que isto não é ensinado na escola, não é? Como é que nós não somos ensinados a isto? Como é que isto não trabalha junto dos miúdos, não é? Como é que os pais não têm esta informação? Como é que isto é possível, não é? E efetivamente, a partir daí, isto trouxe muita liberdade de escolha acima de tudo, não é? E é aquilo que a malta está a dizer, não é? Temos aqui crescimento, clareza, temos consciência. aqui clareza, consciência, não é? Portanto, porque se nós não aproveitarmos estas coisas e se nós não aplicarmos, a malta aqui que me segue já sabe, não é? Conhecimento sem prática é um dicionário. Exato. Portanto, se nós não colocarmos isto em prática, não é? Isto também não nos vai trazer a lado nenhum. Portanto, é bom que tu nos tragas uma boa notícia. Por favor. Não, malta, sim, tenho aqui uma boa notícia. Estou por ele. Se por um lado as nossas palavras podem criar estas experiências que possam vir a ser limitadoras ao longo da nossa vida, elas também podem criar experiências que podem despotenciar e transformar por completo a nossa vida. Por exemplo, estava aqui a pensar com uma estudante que estava a aplicar, estava a começar a preencher a candidatura para a universidade. E então, ao preencher, ela tinha lá à frente a universidade que ela queria ir, que era a melhor universidade da região. Então ela pensou, bem, se calhar não vou preencher para aqui, porque vai estar cheio de candidaturas e provavelmente não vai haver espaço para mim. E vou deixar estar, e se calhar vou preencher a candidatura para as outras universidades mais comuns, para onde a média das pessoas vão. E enquanto ela preenchia isso, decidiu partilhar isso com a mãe e dizer, olha, deixa-me explicar-te as razões pela qual, explicar porque é que eu não vou candidatar-me para esta universidade. E depois da mãe ouvir aquilo, olhou para ela e disse, o que é que estás a dizer? Há sempre espaço para alguém que é bom. É brutal, não é? E depois de ouvir esta simples verdade, a estudante decidiu aplicar, decidiu candidatar-se. E para a surpresa dela, conseguiu a vaga. Conseguiu entrar e tornou-se uma das melhores da região.
E foi uma simples expressão, uma simples combinação de palavras. E mudou por completo a percepção daquela estudante, daquela filha, na verdade. E isso também acontece com as palavras. Sabes que isso faz-me imediatamente, portanto, para já, não é? Para que fique bem claro, é surreal como nós também podemos criar boas experiências, não é? Exatamente. Ou seja, conscientemente criar boas experiências. E isto faz-me lembrar, na internet, honestamente não sei dizer qual é a veracidade desta história. Gosto tanto dela que utilizo e digo sempre que não faço ideia se ela é verdadeira ou não. Até duvido que seja, mas gosto tanto da experiência que ela me traz, que eu partilho-a sempre. Que é que Thomas Edison foi realmente convidado a sair da escola, não é? Foi expulso da escola, não tinha jeito, não ia ser ninguém, não sabia, a escola não era para ser para ele. Portanto, ele não tinha criatividade e os estudos não tinham, e ele não combinava, não é? E mandaram uma carta à mãe a dizer exatamente isto, não é? E contam, não é? Que ela leu a carta e disse: olha, filho, a escola diz que já não tem mais nada para te ensinar, já não consegue ensinar-te mais e, portanto, que agora vais estudar em casa. E é brutal, não é? Quer dizer, estamos a falar de Thomas Edison, não é? Quer dizer, que foi só a pessoa que foi, não é? Portanto, se aquela mãe tivesse dito àquela criança: olha, tu, afinal de contas, não podes aprender mais porque a aprendizagem não é para ti, não é? O que é que será que tinha acontecido? Exatamente. Não é? Até que ponto é que aquele jovem, não é? Aquela criança, naquele momento, teria tido coragem para, não é? Exatamente. E nós podemos utilizar as palavras para isso. Podemos utilizar. E as escolas precisam disso, Júnior, as escolas precisam disto. Precisam as Sabes que eu escolas. trabalhei muitos anos em escola, não é? E trabalhei muitos anos com as crianças com necessidades educativas especiais. E epá, é brutal as coisas, portanto, as crianças são rotuladas pelas próprias atrasos no desenvolvimento que têm. E depois, a partir dali, pronto, não é? Do género, sou disléxico, mas não é? Tu até consegues perceber isto noutra dimensão, não é? O sou disléxico. Mas nem vamos entrar por aí hoje, não é? Portanto, esta parte porque imagina, só esta frase, eu sou disléxico, diz muito, 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 muito do nível de experiência que a pessoa está a viver. Mas nós não vamos falar daqui hoje, isso fica para o evento, 21 e 22 de maio, bora lá. Agora, efetivamente, as pessoas dizem, não é? Eu sou desatento, eu sou hiperativo, eu sou autista, estás a ver? E só isto, e todas as pessoas a dizer, deixa estar, ele é autista, já não vai, não dá para mais, não é? Isto limita muito, muito, muito os jovens. Eles ouvem isto de todo lado, não é? Professores, pais, muitas vezes, etc, etc, não é? Olha, temos aqui, dizem que as palavras são armas, que depois de lançadas não há forma de voltar atrás. Estão ditas, lançadas, mas as palavras certas salvam de que maneira? É mesmo isso, Anabela. Salvam mesmo. E aqui, o fantástico da história, não é? Que o Júnior nos está a trazer hoje, é que é uma escolha. Portanto, é nós escolhermos, não é? Nós podemos criar uma experiência espetacular ao outro, ou por isso simplesmente criar uma experiência de caca. É uma escolha. O que é que nós escolhemos fazer, não é? Todos vocês que estão daqui hoje a assistir a este direto e quem está a assistir depois indiferido, é da vossa responsabilidade as experiências que vocês criam em vocês e nos outros, não é? E, portanto, hoje, não é? Depois deste direto, não há volta a dar, não há forma de dizer, eu não sabia. Do género, eu criei uma má experiência, mas eu não fazia ideia. Sabes? Fazes ideia, sim. Agora é tarde demais, agora já sabem. É tarde demais, exatamente. Não podes mais apagar isto. Exatamente. É? E nós não podemos voltar atrás, não é? E, portanto, é brutal isto que estás aqui a partilhar connosco. É porque, da mesma forma que eu não consegui mais voltar atrás à visão que eu tinha antes de encontrar o desenvolvimento pessoal, vocês também não vão conseguir voltar atrás depois da consciência que estão a ter aqui agora. E uma mente expandida jamais volta ao tamanho original. Estamos em total sintonia. É exatamente isso que eu ia dizer. Mas aqui é mesmo. E Jim Rohn, por exemplo, dizia muito que as palavras são como um pioneirzinho. Né? Que se eu atirar esse pioneiro para ti, vai tocar-te, vais sentir, ok? Toquei-te. Quer dizer que as minhas palavras tocaram-te. Mas se eu pegar nesse pioneiro e pô-lo assim com uma barra de ferro assim enorme, eu consigo atirá-la para o teu coração, espetá-la toda. Quer dizer que as minhas palavras mudaram, tocaram-te profundamente.
E eu acredito que nessa história da mãe com a filha, neste caso, aquelas palavras estavam carregadas de emoção, estavam carregadas de significado, estavam carregadas de sentido. E muitas das vezes, em determinadas situações, quando nos faltam as palavras, ou quando elas nos trocam as voltas, e não era bem isso que eu queria dizer, podemos nos centrar novamente naquilo que é a nossa intenção, na emoção, naquilo que nós queremos passar. E as palavras vão-se ajustar. Vão-se ajustar àquilo que nós sentimos e àquilo que nós queremos passar. E essa consciência é fundamental. Porque nós podemos dizer, eu gosto muito de ti, tu és incrível, mas se eu não puser emoção nisso, não serve nada, são apenas palavras. É a linguagem também corporal, não é? Exatamente. Esta linguagem não verbal, que vai trazer congruência, não é? Vai alinhar tudo isso. Exatamente. Podemos usar a nossa voz, a nossa expressão, quando falamos nisso. E uma forma simples de verem o impacto que isso tem é pensar em momentos onde leem uma mensagem e pensam lá, isto está chateado, ou está chateada, isto não vai correr bem. É tão comum, tão comum. E depois, na verdade, não é? Aquelas mesmas palavras ditas em voz, não é? Num áudio, por exemplo, ou mesmo em pessoa, teriam um significado completamente diferente. Porque conseguimos passar Mesmo, com mais clareza a emoção. A intenção. São aquelas suposições que nós fazemos, não é? Exatamente. Ainda hoje ao jantar eu ouvi o meu mais pequeno dizer, estava lá um amiguinho e uma amiguinha, não é? Uma coleguinha a falar mal do outro colega. Eu disse, mas tu ouviste? E ele, não, mas eu vi logo. E eu, até como é que tu sabes? E ele, porquê? Porque aquele grupinho quando se junta está sempre a falar mal de alguém. Eles depois vieram ter com essa pessoa a tratá-la mal. Eu disse, mas na verdade, tu não ouviste, certo? Não. Então, na verdade, tu só achas. É uma ideia que só está na tua cabeça. E é importante, sabes, é importante nós desconstruirmos estas coisas também com os miúdos, não é? Que peça tudo dos miúdos. Exatamente. E portanto, é muito fixe o que tu estás aqui a partilhar. Olha, vamos dar aqui a oportunidade às pessoas que nos estão a assistir, se eles quiserem colocar-te uma questão. Sim. Não é? Claro que Podem sim. colocar aqui uma questão, vamos dar aqui um tempinho para colocar aqui uma questão. Várias, aquelas que vocês quiserem. Aqui ao Júnior, aproveitem. Enquanto eu te vou colocando aqui uma própria pergunta, pode ser? Claro que sim. De que forma é que tu achas que a pessoa pode usar imediatamente este conhecimento que estiveste aqui hoje a passar? É interessantíssimo. Eu, em todas as situações da minha vida, eu gosto de, quando aprendo alguma coisa, a melhor forma como eu vejo para começar a pôr isso em prática é olhar para mim e pensar assim, ok, que palavras é que eu uso, por exemplo, nesta situação, que palavras é que eu uso com frequência e como é que elas me fazem sentir? E pensar assim, ok, se eu uso uma determinada palavra, ou se alguém me diz uma determinada palavra, isso me incomoda-me, faz-me sentir, pronto, menos bem ou mal, digamos assim, eu posso começar a perceber a influência que aquela palavra tem em mim e, por sua vez, evitar o uso dela para com os outros. Porque dessa forma eu consigo ganhar uma consciência maior e direta de o que é que me impacta a mim e se me toca a mim, talvez também toque o outro. Ou pelo menos, não vou dar ao outro aquilo que eu não gostava que me dessem a mim. Não é? E nesse sentido desta tua pergunta, tenho aqui, por exemplo, alguns exemplos que gostava de partilhar que são pequenas palavras que podem ser utilizadas e incorporadas imediatamente e a pessoa pode sentir o impacto direto na comunicação. Que nós podemos ter duas situações, duas experiências e a forma como as ligamos vai influenciar muito a percepção que nós temos sobre ela. O foco que vamos dar em cada uma dessas situações. Por exemplo, imaginemos estas duas situações em separado. Hoje está um belo dia. E a outra situação, amanhã vai chover. A forma como eu decidi ligar estas duas experiências, estas duas situações, vai determinar o foco e a forma como eu vou sentir. Por exemplo, eu posso ligá-las utilizando a palavra e, não é? Hoje está um belo dia e amanhã vai chover. E quando fazemos isto, reparamos que elas ficam... Em pé de igualdade. Exatamente. Pronto, ok. Está a chover hoje, amanhã vai chover.
pronto, tudo bem. Não há assim grande impacto. Agora, se utilizarmos a famosa palavra mas, vamos ver a diferença. Estás a ver? Mas eu já... Exatamente. Mas é diferente. Hoje está um belo dia, mas amanhã vai chover. Onde é que ficou o foco? Amanhã vai chover. Exatamente. Hoje está um belo dia, quer Agora, lá saber, amanhã vai chover. agora imagina bem, não é? Eu que trabalho com pessoas diariamente, tu provavelmente também trabalhas com pessoas diariamente, e muitas das pessoas que aqui nos estão a ver, e quando não trabalhamos, convivemos com pessoas diariamente. Eu ainda ontem ouvi uma pessoa dizer, não, eu agora estou... Repara, não, foi o começo da frase, não é? Eu agora estou no bom caminho e estou em direção ao meu objetivo, mas... Blá, 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 blá. E eu pensei logo, lá se foi o objetivo. Lá se foi esta ideia da pessoa estar em direção ao objetivo, não é? Porque efetivamente o que vem a seguir ao mas é aquilo que a pessoa por isso simplesmente agarra, não é? Aquilo que a pessoa retém. Olha, temos aqui uma pergunta da Exato. Anabela. A linguagem determina os limites do nosso mundo. Excelente questão, Excelente Anabela. questão, excelente questão. Queres responder, Júnior? Claro que sim, com todo o gosto. E olha, obrigado desde já, Anabela, por essa pergunta. E na verdade, olhando para as palavras como forma de representar aquilo que é o mundo, então as palavras que eu decidir utilizar vão de facto determinar o meu nível de percepção, aquilo que eu sou capaz de percepcionar numa determinada situação e no mundo em si. E permite-me até citar o Jim Rohn, que ele dizia muito que, por exemplo, o vocabulário, as palavras que nós sabemos, são uma forma de ver. E eu só tenho as palavras, ou melhor, para mim só existem as palavras disponíveis que eu conheço. Só estão disponíveis as palavras que eu conheço. Quanto mais eu conhecer e melhor utilizar as minhas palavras, maior será a visão que eu vou ter do mundo e a percepção que eu vou ter. E as palavras, sim, podem limitar a nossa visão sobre o mundo e também podem nos permitir expandir. Podem colocar, o limite pode ser não haver limites. Exatamente. Não é? Exatamente. O limite pode ser esse. Exatamente. Pode ser tu acreditares que tu consegues tudo, não é? Exatamente. Este pode ser o limite. Sabes que, pronto, que é interessante que, como tu, aliás, tu melhor que eu, ou tão bem quanto eu, sabes, não é? As pessoas que nos estão aqui a ver é que podem ou não saber. Que efetivamente só o facto de nós trabalharmos isto, nós mudarmos a nossa linguagem. E nós estamos aqui a falar, atenção, isto que o Júnior estamos aqui a falar hoje, o Júnior tão bem aqui trouxe, tão bem representou, isto é 5% daquilo que se pode falar em termos de linguagem. Né? E aquilo que pode falar, quando estamos a falar, aquilo que pode falar é aquilo que a PNL nos traz, portanto, aquilo que a programação neurolinguística nos permite ter conhecimento. Não estamos sequer a falar de mais ciência nenhuma, de mais canal nenhum. Estamos única e exclusivamente a falar através da programação neurolinguística. Isto é 5%. A linguagem é todo um mundo, não é? Todo um mundo. Aliás, programação neuro, portanto, trabalhamos aqui esta parte toda biológica, não é? Linguística, associada às palavras. Portanto, a criarmos aqui a nossa experiência, como o Júnior aqui bem referiu. E isto é uma coisa brutal, pronto, é uma coisa que nós podemos efetivamente explorar. E o Júnior trouxe aqui bastantes exemplos, nós fomos aqui, eu fui dando aqui outros. Muitos de vocês trouxeram aqui exemplos muito complementares. E existem milhares de outros exemplos, porque existe um mundo muito maior, não é? Portanto, nós tivemos aqui um bocadinho à conversa. Tu no evento vais estar um bocadão a falar com o pessoal. E, portanto, poderás, e claro, que vais passar muito mais informação e vamos trabalhar isto à sério. E é importante dizer aqui, portanto, há aqui pessoas que já estão inscritas, estão-nos a ver e estão inscritas para o evento. E é importante dizer que, efetivamente, neste evento nós não vamos só trabalhar a parte teórica, nós vamos viver mesmo na prática. Portanto, nós vamos treinar. Portanto, o Júnior também nos vai trazer, nesta parte específica que ele vai falar, ele também nos vai trazer exercícios para nós podermos aplicar. Exatamente. Nós vamos transformar as coisas de forma concreta. Não é só aqui esta parte mais abstrata de podemos agarrar uma palavra e substituir por outra, não, nós vamos treinar como é que isto se faz, qual é a técnica para se fazer isto, porque há técnica, há um método, há um processo para se fazer isto. E termos este conhecimento valor, não é? Vale o quê? Vale a transformação das relações de todos vocês. Não é? De vocês com vocês. Eu transformei a minha relação com o meu marido, eu transformei a minha relação com os meus filhos, a minha relação com o mundo no geral, a minha relação comigo própria também. Não é? Que esta começa logo por ser a mais importante. Veio por último, mas não significa que seja a última a vir, é a primeira logo. O Júnior também transformou as relações dele no geral, não é? E todos vocês também vão fazer. É um bocadinho, como ainda há bocadinho referi aqui à Anabela, não é?
Portanto, se ela tivesse tido acesso a este conhecimento mais cedo, tinha feito coisas diferentes, com certeza. Exatamente. Portanto, ter acesso a isto é uma competência que vocês precisam claramente desenvolver. Portanto, Claramente, sim. Que tem um impacto tremendo para mim, desde que desenvolvi todas essas capacidades, mudaram por completo a forma de eu interagir em diferentes contextos da minha vida, porque mesmo no trabalho, o uso consciente daquilo que se vai falar, desta capacidade de utilizar as palavras para produzir mudança, sair de um problema para uma solução, o uso da palavra para fazer esta transformação é fundamental, porque permite expandir todo o mundo, expandir os tais limites que a Anabela partilhava ali, expandir isso tudo e criar novas possibilidades, criar uma nova forma para conseguirmos então progredir daí para a frente, que na verdade é o que todos nós queremos. é isso mesmo. Olha, a gente se calhar vai deixar esta malta, não é? Já são 10h05, não é? Nós fomos aqui à conversa, nós ficámos cá o resto do tempo. Vocês podem inscrever-se também na Masterclass que eu vou dar precisamente hoje uma semana, não é? Portanto, patriciaromão.com/masterclass reprograma a tua mente. Portanto, tudo dividido com tracinhos. Podem colocar. Eu depois vou colocar também aqui na descrição. E o link está na bio, portanto, vocês podem se inscrever através de lá. Porque vamos falar exatamente sobre isto também, não é? Portanto, como é que nós podemos ganhar confiança para falar para toda a gente, não é? Portanto, ter acesso aqui a muitos conhecimentos que vamos transferir para depois podermos comunicar de forma eficaz com toda a gente, né? Chegar ao máximo de pessoas possível dentro da linguagem delas, né? Dentro do perfil de cada um. Júnior, uau, obrigada, pá. Obrigada por ter aqui. Obrigado. Esta foi a primeira vez, está bem? Depois já vou-te convidar mais vezes. Claro que sim, bem com todo o gosto. E obrigado também. E obrigado a todos que estiveram aqui a assistir e pela interação. É sempre muito útil e agradeço mesmo imenso, porque muda completamente todo o cenário. Obrigado mesmo. Olha, já temos aqui a Anabela, que já está a dizer que já está inscrita, não é? E Boa. obrigada por esta partilha, que é fabulosa. Boa. Sim, Boa. olha, Júnior, obrigada. Obrigada a todos os que estiveram aí e nós voltaremos. Claro. Claro que sim. Claro que sim. Agora, apliquem tudo aquilo que o Júnior esteve aqui a partilhar, porque isto vai começar por transformar imediatamente a vossa comunicação. Sim? Exatamente. Então, olha, beijinhos grandes, Tchau, Júnior. beijinhos e Obrigada. abraços. Vá, beijinhos. Tchau.